Boa noite. Boa noite. Joia? Como vai você? Estou bem. Hoje a gente quase não conversou, né? Acabou que foi corrida aqui e daí também, então a gente não Pois conseguiu é. conversar direito. Bom, pessoal, para quem não conhece, a Thaís faz parte da nossa equipe, Gustavo Pascoal Advogados. Hoje ela trabalha em regime de teletrabalho e ela está me ajudando com alguns conteúdos sobre direito do trabalho, né? De uma forma que vocês consigam entender melhor. E a gente separou esse tema sobre estagiário hoje, né? Como que ficou o tema lá do folder da divulgação? Com estágio, os riscos que podem te levar ao judiciário. Ah, sim. Então, se vocês perceberem, os riscos que podem levar ao judiciário, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui nessa live, Thais, porque às vezes a empresa acha que, pelo fato de contratar um estagiário, ela está livre totalmente dos riscos de uma ação trabalhista, né? E a Sim. gente sabe que, na prática, como a gente vivencia isso no dia a dia, não é verdade. Eu, particularmente, eu já atuei em mais de 5 ações de estagiários e todos conseguiram o vínculo empregatício. Então, assim, é por isso que eu achei interessante colocar assim os riscos que pode acarretar na empresa, se ela não fizer uma contratação regular, certo? Então, é de suma importância que a empresa tenha o conhecimento sobre a lei, né, de estagiário, que é a 11.788 de 2008. Depois que essa lei Isso. foi criada, né, nós tivemos aí a regulamentação de como deve ser feita a contratação de um estagiário. E eu queria já também já explicar a princípio que estágio não é uma relação de emprego, é uma relação de trabalho. Então, assim, por que é uma relação de trabalho, não de emprego? Primeiro, porque a lei fala que ele não tem vínculo empregatício e que se a empresa não cumprir, ele pode ter. E quando a gente Uhum. fala lá dos requisitos do vínculo empregatício do artigo 3º, né, que é subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, o estagiário, o requisito que ele não tem é a onerosidade, porque, como a gente vai falar aqui hoje, em algumas situações ele não recebe valores pelo serviço feito, né? Ele é Sim. às vezes tem um estágio obrigatório, né? Que o curso dele exige que ele cumpra uma atividade externa para conseguir se formar. Então, esses estágios são chamados estágios obrigatórios. Então, nesses casos, ele pode até não receber. É claro que é muito melhor que ele receba, né? Para ele Sim. expor o tempo dele ali, né? Ninguém gosta de trabalhar de graça. De graça. Mas antes de começar a falar sobre a lei em si, Thais, explica para a gente o que é um estágio, assim, quem pode fazer estágio, só para a gente ter uma noção mais geral a princípio. Então, vamos lá. O estágio, ele é um compromisso formalizado entre o estudante, a instituição de ensino e a parte concedente, né? O objetivo dele é que esse estudante ele faça como se fosse uma extensão do curso e aprenda mais sobre as disciplinas que ele tem no curso dele. Quem pode estagiar? Ah, outra coisa. O estágio, como você falou, tem a questão do estágio obrigatório e não obrigatório. O estágio obrigatório, ele é aquele que a faculdade exige o cumprimento de uma carga horária para que ele obtenha o diploma dele no final do curso. Já o não obrigatório é essa carga horária de forma facultativa, né? Fica a opção do estudante. Quem pode ser estagiário é aquele que estiver frequentando regularmente o ensino e pode ser tanto de ensino superior como ensino médio, ensino fundamental, os últimos anos, educação especial e educação profissionalizante, né? Tudo isso também fala no artigo 1º da lei. E quem pode contratar um estagiário hoje pode ser empresas, os órgãos de administração pública, profissionais liberais que estejam registrados nos seus conselhos e MEIs, entre outros. É bem aberta essa questão de quem pode estudar e quem pode contratar. Certo, bacana. Então, Thaís, eu confesso que eu já contratei vários estagiários e
como empregador, né, como, né, empresário, eu vejo que é uma contratação muito bacana, né, porque assim a gente não fica preso aí aos encargos sociais, ao alto custo que tem a contratação de um seletista. E Uhum. como estagiário, além da bolsa, né, que é obrigatório nos casos que não é um estágio obrigatório, a empresa tem outras obrigações de pagamento ou não? Por exemplo, vale transporte, ela teria que conceder ou não? No caso do estágio não obrigatório, a empresa, né, a parte concedente, ela tem que dar essa bolsa e também o auxílio transporte. Já os outros benefícios, eles são benefícios opcionais, que devem constar no termo de compromisso, mas que ela não é obrigada a pagar. É mais o acordo entre as partes. Uhum. E como não é seletista, não tem um valor muito exato, né? Por exemplo, eu já vi Não. algumas empresas oferecendo de 600 a até R$ 2.000, por exemplo, que é considerado uma bolsa muito vantajosa, né? Sim, E neste ponto aí, o que eu gostaria de alertar para os empregadores é que, é claro, quanto mais eles conseguem pagar, mais o estagiário vai ficar feliz no serviço, né? Com mais certeza. incentivado. Ele, com certeza vai dar um valor muito grande naquele trabalho e vai fazer de tudo para permanecer na empresa e ser efetivado. Que eu acho assim, Sim, eu que já fui estagiário em 3 escritórios de advocacia, eu lembro que quando eu trabalhava eu queria sugar o máximo possível de conhecimento, porque a gente tem que entrar no estágio já entendendo que o dinheiro não vai ser o diferencial daquele serviço, né? O que vai fazer mesmo a diferença é o aprendizado. Então, é por isso que, de fato, a instituição de ensino participe e fiscaliza, né? E que dentro das empresas também tem que ter pessoas específicas para estar fiscalizando esses estagiários e destinando as atividades que eu diria assim que são inerentes da futura profissão dele ou que são inerentes sim, àquela futura profissão técnica que ele vai exercer. Então, assim, é muito importante que a empresa respeite isso. É como se fosse uma contrapartida, né? Já que ela tem praticamente um custo baixíssimo de contratação. Ela tem uma pessoa ali à disposição que pode ficar aí de 4 horas diárias a 6, né? Que corresponde a 20 horas diárias ou a 30, depender uhum, do curso que ele esteja fazendo. Então, a contrapartida da empresa é destinar serviços inerentes à futura profissão dele. E o que sim. acontece na prática? Nem sempre isso acontece. Empresas aproveitam dessa situação, às vezes, para passar uma atividade nada a ver com a função, colocam estagiários para ser recepcionistas, ou então para Servir ser café. cuidadores, servir cafezinho, e aí começa a complicar, né, Thaís? E o Sim, risco o que eu percebo muito é que em lugares que essa bolsa é muito baixa também, existe uma rotatividade muito grande de estagiário. Então, assim, qualquer oportunidade que aparece, o estagiário sai, porque ele também precisa um pouco dessa remuneração, né? Igual você falou, ninguém quer trabalhar de graça. Então, é um incentivo que eu falo nesse ponto, porque ele vai ter interesse em permanecer na empresa, né? Na parte concedente. Não vai querer sair por conta só da remuneração. É importante que essa remuneração seja compatível com o aprendizado dele também. E no próprio, estou vendo aqui no artigo 7º, ele já define esse plano de atividades. Então, tanto no anúncio de estágio, quanto na prática, depois que ele é contratado, eu entendo que a empresa tem que focar neste ponto. Porque quem procura Sim, um estágio hoje, procura para, de fato, adquirir experiência, se não for o estágio obrigatório, é claro, e já com aquela intenção de praticar uma função que no futuro, depois que ele tiver lá o certificado de conclusão de curso, ou que tiver alguma carteira de habilitação profissional, para que ele possa exercer uma profissão sem começar do zero, né? Que eu acho que a sim, dificuldade das pessoas hoje é já ter essa vivência na prática, né? Que o estágio ele pode te beneficiar com isso. Então, com certeza, eu acho que quem faz estágio ele deve
ele assim, já sai na frente, a verdade é essa, ele já tem uma noção que quem fica ali só na teoria não tem, né? E eu, como professor, por exemplo, de direito do trabalho, prática, etc., tem coisas de escritório, por exemplo, que estagiário de direito vê aqui que a gente nem tem no plano de ensino de uma faculdade. Por exemplo, Sim, com certeza. você que mexe no PJE, por exemplo, já viu alguma matéria na faculdade sobre PJE, sobre E Projúdio, precisava. às vezes como atender um cliente, né? E ali como se Não, comportar. tem várias situações que surgem com a prática que você nunca vai estudar isso na teoria numa faculdade, até porque não tem como você ver tudo isso, né? Aham, Então, a prática ela é essencial, é um aprendizado assim que não tem como você ter só na instituição de ensino. aham. Então, Thais, e outro assunto importante aqui para quem quer contratar um estagiário é sobre os agentes de integração, né? Que Sim, são aquelas instituições públicas, podendo ser privadas também, que eles fazem essa intermediação. Aqui em Goiânia, por exemplo, tem o CIEE e o IEL, Miguel, né? E assim, você, por exemplo, já participou de alguma interação que eles fazem para como indicar, como fornecer um banco de dados bacana para a empresa contratar o estagiário certo? Você já viu como que funciona o trabalho deles? já vi algumas coisas, né? Já fiz alguns estágios antes, um já foi pelo IEL, o outro foi pelo CIE, e então eu vejo alguns trabalhos deles nesse sentido. Realmente facilita, né? É um facilitador entre as partes, entre o estudante, instituição e a parte concedente. Facilita muito, principalmente nessa questão do seguro também, que a gente vai falar, né, contra acidentes. Então, ele já tem todos os meios ali que talvez a parte não tenha. O que eu queria também deixar claro aqui para os empresários é que se você não tem muito conhecimento legal, por exemplo, não vai ter paciência de ler a Lei 11.788 de 2008, depois correr atrás de anunciar essa vaga de estágio em algum local específico, né, que você queira contratar, ou de fato de fiscalizar essas atividades, de formalizar isso perante a instituição de ensino, os agentes de integração eles fazem isso de forma totalmente digital hoje. Tá? Eu, particularmente, eu uso o IEL e é muito bacana. O preço que eles cobram é parece que é 5 ou 10% sobre a bolsa do estagiário, alguma coisa assim. E eles fazem toda a intermediação, o contrato, eles fazem a intermediação com a instituição de ensino, eles fazem as assinaturas todas digitais, eles conseguem já fazer as Sim, declarações que o estagiário precisa, a parte de rescisão, e a parte que eu acho que é a fundamental, a de fato, encaminhar os estagiários certos que você precisa. Por exemplo, isso é interessante mesmo. uma amiga minha me mandou uma mensagem hoje dizendo que o filho dela está no primeiro período do curso de Direito que ele gostaria de uma oportunidade de estagiar. Eu respondi o seguinte, eu falei, olha, o primeiro período, infelizmente, ele ainda não tem a capacidade intelectual que eu preciso aqui, porque como é um escritório mais voltado para a área trabalhista, eu tenho conhecimento que a maioria das instituições de ensino começa a ensinar direito de trabalho no sétimo período. Aí tem direito de Sim, trabalho no sétimo, direito de trabalho 2 no oitavo, processo no nono e prática trabalhista no décimo. A maioria das instituições fazem isso. Então, como que eu contrato um estagiário do segundo, do terceiro e do quarto período? Entendeu? Então, eu diria que é um filtro que eles fazem que é muito importante para identificar os estagiários que estão aptos a concorrer àquela determinada vaga, que, ao meu ver, para sim, mim, deveria partir do sétimo, né? Que aí ele já estaria com mais conhecimento no que eu preciso. E eu acho que isso serve para qualquer pessoa que queira contratar um estagiário, né? Por exemplo, uma empresa de administração. Eu vou contratar estagiário do curso de administração ou do curso de contabilidade? Qual que é a minha necessidade da empresa? Na instituição de ensino, quando que eles começam a cursar determinada matéria? Porque assim, eu acho que a empresa já começa a ter uma cautela na contratação
e quando ela conseguir contratar, ela vai se sentir mais tranquila de cobrar o serviço. Que a pior coisa do mundo é você cobrar algo que uma pessoa jamais viu o que ela vai executar ali. Então, ali, eu acho que você vai demandar muito tempo ensinando, muito tempo procurando, muito tempo para formalizar isso tudo. Então, assim, eu particularmente acho que é aquela história. Às vezes você vai querer economizar e vai sair muito mais caro, principalmente pelos riscos que a gente vai comentar aqui, né, sobre as questões que podem gerar vínculo empregatício. Ou seja, aquele Exatamente. estagiário irregular, que por estar irregular, ele sai da empresa também de maneira totalmente informal, por mais que a empresa tente seguir a lei ao pé da letra, que ela faz algumas coisas erradas e no futuro gera uma ação de vínculo empregatício. E esse é o problema. Você consegue citar aqui para a gente, Thaís, algumas situações que podem gerar vínculo empregatício de um estagiário? Bom, a lei ela traz alguns requisitos, né, para que a gente possa caracterizar o estágio, que é a matrícula e a frequência regular em uma instituição de ensino. Então, caso o estudante, ele em algum momento ele tranque a faculdade ou ele largue esse ensino, vamos supor aqui nesse caso da faculdade, automaticamente a parte concedente está correndo um risco aí de ter que reconhecer um vínculo empregatício. Além disso, se não fizer o termo de compromisso de estágio também, o TCE é outro risco que você está correndo de ter uma ação futura aí. E existe um outro requisito também que a lei traz, que é o caso da compatibilidade entre as atividades exercidas pelo estagiário com o que foi estabelecido no termo de compromisso. Então, se você lá no seu termo colocou que o estudante ele ia fazer peças trabalhistas, mas ele está servindo café, ele está atuando na recepção, você pode correr risco também de uma outra ação aí para reconhecer o vínculo, porque não foi essa a função que ele foi contratado para fazer, né? Muito bom. E adicionando o que você disse, Thaís, eu vou citar alguns casos que eu já vi na prática aqui também. Extrapolação de jornada, ou seja, se o estagiário for contratado ali para exercer uma atividade de 4 horas diárias ou de 6 horas diárias, e ele extrapola essa jornada, o estagiário não tem hora extra, pessoal. O estagiário ele tem que ter tempo para estudar. E se ele não tem tempo para estudar, você já está descumprindo a lei, você já está descumprindo aquela jornada e o risco é de uma ação pedindo vínculo empregatício. Outra questão que eu já vi na prática, que de fato fez com que ela tivesse o vínculo, a ausência de seguro. O seguro é obrigatório, não é facultativo. Nossa, mas eu tenho que fazer um seguro de vida. Tem, meu amigo. Se você não fizer e depois ela alegar lá que você nunca fez esse bendito seguro, pode gerar vínculo empregatício, tá? Sim. E essas funções que você já citou, que também é muito importante, não aproveite do estagiário porque ele é, entre aspas, barato para mandar ele exercer uma função totalmente diferente da que ele vai exercer futuramente. Isso aí, com certeza, ele leva um testemunho para a Justiça do Trabalho para comprovar isso, pode gerar esse problema, né? E aí muitos me perguntam, nossa, mas como que funciona essa ação de vínculo empregatício? O que vai mudar aqui na empresa? Ele vai ser declarado empregado e não estagiário? Não, várias coisas. Por exemplo, se a bolsa dele for de R$ 600 e ele conseguir um vínculo empregatício, por exemplo, de 2 anos. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, Thaís, é sobre o prazo. Tá? Agora que eu lembrei aqui. Como o prazo máximo é de até 2 anos, e algumas empresas acabam prorrogando esse contrato de forma até individual ali entre as partes, sem ter a instituição de ensino participando, acaba gerando vínculo também. Eu Sim, até com certeza. participei de uma ação até interessante. O que a empresa fez? Era um grupo econômico. Olha só o que ela aprontou. E tinha vários CNPJs. Aí ela contratou um estagiário excelente, a pessoa muito boa de serviço, e ela fez o seguinte: 1 ano com um CNPJ, prorrogado por mais um com outro CNPJ,
e o terceiro com outro CNPJ. Aí, quando acabou o terceiro, acabou o estágio, ela foi embora e etc. Aí eu falei, não, aí foi um contrato diretão. Passou de 2 anos, é vínculo. Não podia prorrogar um Sim. grupo econômico e a gente conseguiu esse reconhecimento. E aí a consequência, a assinatura da carteira de trabalho, recolhimento de INSS durante todo o período, diferença do valor, que nesse caso que Salário. eu pedi, de acordo com o salário mínimo, ela não recebia o salário mínimo, então veio essa diferença salarial dos 36 meses, os 13º Sim. ao final de cada ano, FGTS dos 3 anos, entendeu? E eu poderia interpretar também como hora extra, que extrapola a sexta hora diária, por exemplo, já que era um horário contratual e ela acabava extrapolando sem receber nada por isso. Então, assim, é uma ação que desnecessária para a empresa se ela tivesse respeitado a lei, tivesse observado os requisitos que você acabou de dizer aqui, né? Que realmente, se ela não observar, Thais, o risco é muito grande. Porque a gente costuma perceber o seguinte, quando a gente fala em ação judicial, enquanto a pessoa está na empresa, tudo é uma maravilha, né? A pessoa não vai ajuizar uma ação trabalhando. E eu diria que Sim. basta um pequeno litígio ali entre as partes, um pequeno, né, de sabor ali entre as partes para gerar uma vontade de ajuizar uma ação. E quando eu falo em ação, estou Exatamente. falando que a empresa vai gastar com os honorários advocatícios para contratar um advogado e vai ter um risco muito grande de sofrer essa condenação que eu estou dizendo aqui, né? Uma ação que eu diria que daria aí no mínimo uns 15, 20 mil reais de um É estagiário. muita coisa. É muita coisa. Então, por que não observar a lei, né? Não fazer as coisas de acordo com o que a gente está orientando aqui, né? Por exemplo, com agente de integração, respeitando o prazo, fornecendo o vale transporte, dirigindo as atividades para moldar esse profissional, né, Thais? Porque eu acho que o essencial aqui do estagiário é ele criar a vocação que existe dentro dele, para ele se descobrir. Né? Eu queria até ouvir de você. Você, em algum estágio, você sentiu isso? Sim, alguma vocação que você viu que era o caminho certo, alguma coisa assim? Então, os meus estágios, eles foram, assim, fiz um pouco na PFN, né? Então, no órgão público lá, eu gostei bastante. Eu percebi muita mudança, muita evolução em mim, porque, igual você estava falando, às vezes vai contratar um estagiário e precisa de alguma experiência, né? Uma dica que eu dou mesmo para quem está começando agora, está em busca de estágio, é começar em órgãos e fazer concurso, porque lá, geralmente, eles vão aceitar você a partir do quarto período. Então, é um momento bom para você entrar e aprender algumas coisas, né? Então, lá eu aprendi algumas partes processuais, também entrei nova e foi muito bom esse aprendizado para mim, né? Só que, mais uma vez, era um concurso. Então, eu tive essa vontade, mas ainda estava descobrindo o que eu queria. Não tinha estagiado em outro lugar. Depois disso, eu fui para outros lugares e fui aprendendo um pouco mais, né? No escritório, eu acho que é onde eu mais me identifiquei, por conta da prática mesmo. É muito diferente o que você faz no órgão do que você faz no escritório. Você tem que ir ali atrás, coisa que eu não estava acostumada. Lá em órgão mesmo, a gente está acostumado a receber tudo e não ter que ir atrás, né? No escritório, não, já é bem diferente. Então, essa prática para mim, ela foi para descobrir um pouco do que eu queria fazer, de como eu queria fazer as coisas. Né? Entendi. Que bacana. Então você teve essas duas visões aí, né? No órgão público. Sim, eu sempre quis ter essas duas visões para saber o que eu realmente queria fazer. Não queria escolher uma sem ter testado a outra. Agora me conta um segredo aí, de verdade. Servidor público trabalha ou não trabalha? Como que é a vida deles? Isso é muito Ai, Gustavo. um litígio muito grande entre a iniciativa privada e o serviço público, né? Por conta da estabilidade, né? O pessoal fala, servidor público tem estabilidade, depois que passa o estágio probatório, eles nunca mais trabalham, né? Fica só
só fingindo ali, né? Naquele, calma, né? Tá quase 8 horas e tal, mas como que é a realidade lá? Então, é variável, né? Existem profissionais e profissionais. Tinha aqueles que chegava 11 horas, tipo, com horário. Eu chegava 8, tinha gente que chegava 11, mas tinha aqueles também que trabalhavam direitinho, que era o primeiro a estar lá. Então, assim, acabava a energia, tava lá trabalhando, independente de tudo. Mas sempre tem aqueles também que são mais acostados. Eu acho que acaba que acostuma um pouco. Porque no escritório você não faz isso, né? Se você acomodar, você não tá recebendo, você não vai pagar suas contas. Verdade. O Thais, respondendo uma pergunta aqui de um participante aqui, do Fabrício, ele falou assim: se não tomar cuidado, pode até quebrar a empresa, né? Aí é aquela questão, né? Dependendo da ação e dependendo do valor que é pleiteado nela, se a empresa não tiver caixa, vai gerar uma grande dificuldade financeira, né? Então, é essencial essa contratação regular, esses estágios que simplesmente a pessoa aparece lá, quero estagiar aqui, pode? Eu não quero nada não, meu amigo, toma muito cuidado, esse não quero nada não é só no início. Depois que sai, a realidade pode ser outra, e ele pode passar Hoje a por um gente fala bem que diferente na competição, é complicado. sim. Hoje a gente fala que o estagiário ele é muito atrativo para médias e pequenas empresas, né? Porque existem vantagens, querendo ou não, por ele não fazer parte da CLT, você vai ter um custo menor com ele. Igual a gente está falando da bolsa, varia entre 600, 800 reais, às vezes até menos que isso. Mas exige que você faça o processo da forma correta. Então, que você se atente a todos esses requisitos que a lei impõe, para que depois você não venha sofrer uma ação trabalhista. Porque se você fizer tudo certinho, realmente é uma contratação bem vantajosa. Porque você vai ter o serviço e não vai ter que pagar tudo que um empregado pela CLT tem, né? Como você falou, a questão de 13º salário, FGTS, INSS, um monte de coisa. Então é atrativo, mas é necessário você prestar atenção. A conta que os contadores costumam fazer, Thais, para passar para os empresários é a seguinte: olha, um empregado, se ele ganha 1.000, o custo dele vai ser praticamente o dobro, ou muito próximo do dobro, entendeu? Então, assim, a empresa já contrata o cidadão com salário X, já tem que juntar a outra metade para pagar os encargos e uma futura rescisão. Porque a gente Exatamente. não sabe o dia que vai ter que ser dispensado e tal, eles não têm estabilidade. Então, para quem é pequena e média empresa, é um custo muito acessível, né? E teve um Sim. colega que perguntou aqui se precisa estudar ou se pode ser freelance. Tem que ser estudante, né? A Thaís disse aí, de curso de ensino médio, cursos profissionalizantes, Superior, ensino fundamental. superior, fundamental. Então, esse é um requisito necessário. Não existe estagiário de freelance. A não ser que Sim. seja do estágio obrigatório, né, Thaís, que a instituição de ensino participe e que seja aquele cidadão que pode ir lá, por exemplo, uma vez por semana para aprender mesmo, porque ele precisa fazer o estágio obrigatório. Esse aí talvez seja o freelance que ele quis dizer, né, o eventual aí que trabalha ali uma vez ou outra no tempo dele, né? Muitas pessoas deixam para Sim, mas precisa realmente estar matriculado em alguma instituição de ensino, seja ela de nível superior, médio ou fundamental, mas você precisa estar matriculado e frequentando regularmente, senão gera o vínculo empregatício também. E me fala uma coisa, Thaís, o estagiário tem fama de escraviário, viu? Por que Tem. escraviário? Porque o pessoal fala que eles são os que mais trabalham e os que ganham menos. Menos recebe. E, e já que ele trabalha demais, ele tem direito às férias ou não? É só algo para os empregados seletistas? Não, eles têm direito a férias, sim. A cada um ano cumprido, você tem direito a 30 dias de recesso, mas se não chegar um ano, você tem direito ao proporcional a isso, né? É normal, funciona, tem direito a férias, é gente como a gente. Ah, que bom. Então, pelo menos esse direito ele está resguardado, né? Mas se ele sair da Tá. empresa, por exemplo, depois de 1 ano e 1 mês, a empresa tem que pagar alguma coisa além da bolsa dele daquele último mês ou não? Encerra ali e pronto, acabou, tchau, obrigado, né? Cada um vai para a sua atividade, pronto.
Como a gente tinha falado, no caso do estágio não obrigatório, é compulsória a remuneração e o vale transporte. Já os outros benefícios é facultativo. Caso você tenha estabelecido isso no termo de compromisso, você tem que arcar com tudo aquilo que foi combinado proporcional. Você não pode simplesmente largar a mão de tudo, mas vai ter que analisar de acordo com o termo que você assinou, né? Você Entende? disse, você tem essa exigência de outros benefícios aí, você vai ter que arcar. Inclusive outros E eu vi um benefícios. comentário aqui do rapaz que falou, né, que estagiário não pode servir café. Tem aí até a imagem que o pessoal fala que ele vai servir café se ele fizer estágio numa cafeteria, senão ele não vai fazer. Se for um de. E assim, também, ó, tá, a gente tá falando de, às vezes, um acúmulo de função, desvio de função, mas vamos imaginar que ele serve café uma vez por semana, entendeu? Eu entendo que dentro das relações de trabalho e de emprego deve existir também uma flexibilização, né? Porque senão fica algo totalmente engessado, né? É igual aquela história, Sim, né? Porque ele tem que exercer só a função que no futuro ele vai, né, se formar para exercer aquela função, que ele não pode nunca na vida servir um café. sim. Então, assim, Eu desde acredito que, principalmente em escritório, que a gente vê, se vai atender um cliente, você quer lhe agradar, você quer fazer um café, entendeu? Então, acho que é razoável isso, é bem variável. O que eu não acho que certo seria se eu fosse estagiária, você chega pra mim e fala, Thaís, ó, todos os dias, tá hora, você faz o café e você serve aqui pra mim. todos os dias Mas para agradar um cliente, porque até então o estagiário ele tem essa vontade de ser efetivado. Então você quer agradar não só o cliente, mas você quer fazer parte da equipe, né? Eu só não acho que essa obrigação de estar ali todos os dias fazendo café obrigatoriamente. isso não pode ser algo imposto, né? Tem que ser algo, Isso. na verdade, assim, razoável, tem que existir um bom senso, uma flexibilidade, né, para as partes conseguirem ter essa interação com o bom funcionamento do negócio. Você deu um exemplo Sim, perfeito. sim. Você está ali com o cliente, por que não ele não pode levantar ali e perder, às vezes, 1 minutinho, 2 minutinhos para agradar um cliente que está sentando ali na empresa que paga ele, né? Ou Exatamente. simplesmente ele ser educado para oferecer uma água, ou talvez simplesmente preparar a mesa, que é aquela organização de passar um paninho, ou tirar os objetos que estão lá bagunçados para a pessoa, quando for fazer uma reunião, estar tudo bem organizado. Então, assim, a gente tem até que ter uma certa cautela na análise dessas questões de função, né? Porque senão fica aquele Sim. negócio, não está no meu contrato, não é função minha, eu não vou fazer. Pô, uma pessoa dessa aí também não está querendo ser, entre aspas, proativa para o bom funcionamento do negócio. Principalmente se for uma empresa Sim. pequena, né? Empresa pequena, eu Sim. costumo dizer que o empregador, ele que é o departamento pessoal, ele é o RH, ele é o administrativo, ele é o financeiro, ele, enfim, tem todas essas questões para resolver. Se ele não tiver alguém proativo na equipe, ele está fardado a um sucesso, porque, né, ele tem que ter alguém ajudando ele em todos os sentidos, assim. Mas, claro, não impondo, né, mostrando só para o estagiário que como o negócio funciona, né? Principalmente na iniciativa Sim. privada, né, Thais? Porque, como você disse, na iniciativa privada a gente tem uma concorrência enorme, cada dia mais difícil de se manter no mercado, então o estagiário, sendo esse estagiário proativo, que, como se diz, ele vai além da função dele, ele tem muito mais chances de ser efetivado, porque, Sim. né, depois de 1 ano ali, geralmente o contrato é prorrogado até 2 anos, mas depois de 2 anos não tem outra saída. Ou encerra o Ao contrato contrário. e, né, cada um segue seu caminho, ou encerra o contrato e inicia-se um vínculo empregatício. Agora, o que vai depender aí é se o estagiário fez um bom serviço para merecer isso e se a empresa tem disponibilidade de caixa para contratar. Também tem que Tem essa questão. às vezes ela é ótima, mas olha, eu gastava R$ 700 com você, mas agora se eu for te efetivar, eu vou gastar no mínimo dois. Ou seja, dinheiro É. de dois estagiários que podem trabalhar, dois estagiários de 6 horas, 30 horas semanais, e uma pessoa você vai ter aí.
Às vezes, vamos colocar de um salário mínimo, vai poder trabalhar no máximo 44 horas semanais, né? Sem contar que um salário mínimo é difícil as funções que recebe só um salário mínimo, fora as convenções coletivas que vão trazer outros direitos, outros benefícios, e quando você vai fazer as contas mesmo, se compensa ou não, aí se torna muito oneroso e acaba, né, sendo mais vantajoso contratar um novo estagiário. Sim. Uma pessoa que fez um comentário, mas teve como voltar aqui, ó. Dolores, tem que partir do estagiário, mostrar que tem força de vontade de aprender. É isso aí, tia Dolores. O estagiário, se não fizer isso, ele está fardado a um insucesso já na profissão, né? Porque o que eu vejo na prática, pelo menos assim, que eu já percebi, se a pessoa tem força de vontade, vontade de aprender, no estágio ela já ganha uma experiência enorme. Eu, Com por certeza. exemplo, Thaís, o que eu fiz na minha vida? Depois de ter saído desses 3 escritórios que eu fiz 1 ano de estágio em cada um, eu pude enxergar nos 3 escritórios coisas ruins e coisas boas. Só que como eu era estagiário, eu não ficava dando muito palpite, né, no negócio alheio. Eu fazia o que tinha que fazer, abraçava a causa, era proativo e mantia o meu estágio certinho. Mas eu peguei ali depois para levar para o escritório as coisas que eu achava assim interessante para a advocacia, entendeu? Os relatórios que eu gostava mais. Eu levei, por exemplo, aquela ideia da impressora, que tem uma impressora de papel branco e uma impressora de rascunho. Sim. Não foi ideia minha, eu aprendi em um escritório de advocacia. Outro exemplo que é clássico, que eu aprendi, que eu vejo assim, que foi fundamental, que foi aprender a colocar prioridades em cada fórum. Por exemplo, eu ia num fórum resolver tal coisa, já que eu ia lá, eu aproveitava a viagem para resolver tudo que tinha que resolver lá. E depois, Isso é bom. eu já ia no fórum trabalhista, por exemplo, eu já passava em todos os advogados para resolver tudo que tinha que resolver lá. Isso economizava muito tempo e eu aprendia demais nesses lugares, entendeu? Então, assim, Eu eu acho sou que muito. nem é só isso também, Gustavo, porque a gente está olhando para um lado de você ser efetivado, né, de você ser contratado. Mas existe uma questão também de você fazer um bom serviço e para conseguir essa recomendação para outro lugar. Então, querendo ou não, aquilo vai constar no seu currículo. Alguém um dia pode ligar para o seu ex-chefe e perguntar como que estava sendo o seu trabalho. Nesse caso de você fazer 2 anos de estágio, depois quiser ir para outro lugar fazer outro estágio, isso é muito importante, né? Então, eu, pelo menos, quando eu fiz o estágio lá na procuradoria, eu sempre tentei fazer o meu melhor. Porque aí, quando eu saí, eu cheguei para minha procuradora e pedi para ela uma carta de recomendação. E ela fez isso para mim. Isso me abriu um monte de portas. Então, é uma dica que eu deixo também. Para quem está começando aí, faça um bom trabalho. No final, peça uma carta de recomendação. Porque depois, você mostrando isso, é diferente de você chegar e falar que você faz um bom trabalho, né? Vai ser o seu antigo chefe falando que você faz um bom trabalho. E sem contar que depois que você se formar, se você não estiver em nenhum estágio, eu acho que você já Sim, está muito mais preparado para o exercício da função que você escolheu na vida, né? Sem contar a questão de exatamente. educação, né, Thaís? Vou voltar a tocar nesse assunto, porque o estagiário ele se descobre no serviço. Deixa eu te contar a história do meu irmão. Quem conhece ele sabe que essa história é verídica. Ele fez o 8º período. E ele me via ali no escritório, achava que era mil maravilhas advogar. E, de repente, ele já falou que não queria concurso público até o dia que ele foi trabalhar comigo. Quando ele foi trabalhar comigo, eu, né, como é de praxe, passei lá uns 3 processos para ele manifestar, né? Depois separei mais um relatório para ele fazer para um cliente. Depois mandei ele olhar alguns processos que estava parado há muito tempo. E, né, a rotina de fórum. E aí, o que eu pude perceber? Que no fórum ele até gostava de ir, porque não dependia muito de leitura, dessa parte técnica que a gente tem de ficar escrevendo e etc. Mas chegou um momento que ele começou a ficar assim: o que eu estou fazendo aqui? E Uh, ele falou para mim, depois de algum tempo, ele esperou uns 3 meses aguentando e tal.
Até que ele falou, Gustavo, eu não quero advogar, cara. Você é doido, você, né, fica lá escutando problema, o povo reclamando, meu processo não anda, e aquele tanto de audiência. Aí eu falei, uai, eu chamo ele de JV, né? JV, por que que você não procura estágio em outra área, então? E talvez é porque eu sou seu irmão, às vezes eu não estou conseguindo te ensinar o que eu sei, ou talvez você goste de outra área, não a área trabalhista. E ele foi tão decidido no que ele disse, ele falou, eu não vou advogar em área nenhuma. Eu não gosto de ler esse troço. Você traumatizou ele, Gustavo. Não, foi difícil de entender isso. Por um lado, eu achei que eu traumatizei ele, mas por outro lado, eu notei que ele estava muito decidido, sabe? E aí ele acabou trancando o curso logo no semestre seguinte. E aí ele falou, cara, eu vou fazer medicina. E começou a estudar e passou logo no semestre posterior. Mas eu estou contando essa história porque, às vezes, compensa você fazer um estágio só para ver se você tem vocação ou não para uma determinada função. Eu vejo várias pessoas, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser administrador, eu quero ser publicitário, eu quero... Meu amigo, você já acompanhou alguém da área para saber se essa é a rotina que você quer da vida? Então, assim, vai que não é. Vai que é algo que você achou que ia gostar e, na verdade, não gosta. Igual meu irmão, no 8º período, descobriu que odeia processo, que não gostava de ler processo. E muito menos de encheção de saco no telefone. Então, Sim. eu acho que, assim, foi uma decisão que ele tomou um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca. Porque, imagine, se ele tivesse formado e tivesse levando com a barriga, né? Algo que... Uma profissão que, às vezes, ele ia ser infeliz, né? Para ser aquele negócio assim, cara, eu tô ganhando dinheiro, mas sou infeliz. Então é complicado. Sim. Tá, Dolores comentou de novo, tá muito participativo, hein? Ela falou assim, tem empresa que contrata estagiário, mas não dá liberdade de crescer. Esse foi o comentário da Thaís. Com certeza, eu acho que a gente tem que dar essa oportunidade para ele, até para ele desenvolver a melhor técnica ali na determinada função, né? Eu costumo muito, assim, é um momento de paciência, né? Porque pensa, uma pessoa que tem teoria e na faculdade, e quando eu estou falando de curso superior, a gente costuma ver prática no 8º, 9º, 10º período, e aquela prática que, sinceramente, gente, prática de faculdade não te ensina a trabalhar. Se você quiser trabalhar, é colocar a mão na massa, né? Se você não Que é muito pratica, diferente. é muito diferente. E outra coisa, você assiste uma aula ali no quadro e tal, mas beleza, agora começa a fazer, começa a desenvolver essa tese, faz esse recurso. Então, é complicado. A empresa tem que ter essa cautela de saber fazer o estagiário se desenvolver. A Luciana... Sim, e essa questão, né? O estagiário está indo lá para aprender, o objetivo dele é esse. Tem muita gente que vai cobrar uma exigência lá, uma experiência dele que ele não tem. Mas acho que nesse momento é importante você ver se você está contratando alguém que compartilhe os mesmos valores que você, que a sua empresa tem, né? E de ser proativo, porque se ela já é proativa, uma pessoa proativa, a tendência é que ela vai se esforçar para aquilo e que vai fazer um diferencial. Por mais que ele não tenha uma experiência na área em si, né? Eu diria que aquele contrato de experiência que tem no vínculo empregatício, podendo ser até de 90 dias, ele deveria ser aplicado por analogia ao estagiário. E até com mais paciência, viu, Thaís? Porque se coloque no lugar do estagiário, que chega ali com vários receios, com vários medos, com várias preocupações se é aquele que ele gosta ou não, e de repente ele entra numa empresa que ninguém tem paciência de ensinar, que ninguém tem paciência de dar um feedback sobre o trabalho que ele executou, que ninguém tem paciência de mostrar como ele deve melhorar aquela execução do serviço, entendeu? Ser literalmente um professor no serviço, né? Aquele negócio de sentar do lado, conversar, explicar, refazer, revisar. Eu tenho uma prática que eu adoto há algum tempo, que eu acho que ela economiza tempo e ajuda demais, que é a seguinte, pelo menos na minha área do direito, né?
Mas, assim, para outras áreas deve ajudar também. Quando o estagiário entra, eu passo geralmente a atividade para ele e para alguém que já sabe fazer. Aí, Aham. quando ele termina a atividade, geralmente um dia depois da pessoa que sabe fazer ter terminado, eu já tenho o serviço pronto para dar um feedback para ele. Aí eu chego no estagiário e falo, olha, ficou bacana, né? A gente primeiro elogia para depois falar que tá ruim, né? Depois falar. Bacana, mas pode melhorar. E que o pode melhorar é do jeito que a outra parte já fez e que você já tinha ensinado e etc. Eu acho que isso. É importante isso que você faz de, tipo, mostrar a forma correta, né? Não só chegar e falar, olha, tá errado. Por isso, por isso, por isso, e não explicar direito. Então, ele tendo essa forma de, não, é assim que eu devo fazer, esse é o padrão que eu tenho que seguir. Então, isso é bom também, não fica só ali na ideia dele de como seria a forma correta. É verdade. E eu acho também, Thais, que a gente tem que dar uma certa liberdade para o estagiário trazer o que ele tem de conhecimento para a empresa. Porque às vezes você pega um currículo de um estagiário, de repente ele tem lá uma formação de marketing, uma formação de algum curso que ele fez diferente no Sebrae, ou em alguma instituição que tenha nome, sabe? Ou então em algum lugar, por exemplo, já tive estagiários aqui que currículos, quer dizer, de estagiários que trabalharam em grandes escritórios. E quem sabe ele não aprendeu alguma metodologia de trabalho lá para melhorar aqui, no local onde eu Sim, trabalho. Por que não falar para ele o seguinte: o que, que você pode melhorar aqui nesse tipo de serviço? Porque quando a gente está trabalhando, né, Thais, eu acho que a gente tem que pensar em evoluir sempre. E eu tenho comigo, assim, dentro de mim, que a gente vai morrer e não vai aprender tudo. E quando a gente conhece pessoas novas, e pessoas, às vezes, com currículos que têm essas habilidades aí, a gente tem que dar essa oportunidade para aprender. Porque uhum, você só ficar falando, 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 e você nunca dá oportunidade para a pessoa sequer falar o que, que ela acha, o que, que ela pensa sobre isso. Então, assim, eu acho que deve existir também uma contrapartida do estagiário que vem com ideias novas e etc. sim. Tem que ter essa acessibilidade também, né? Eu acredito que você tem que estar disponível para que o estagiário chegue até você, porque geralmente o estagiário está na posição ali de insegurança. Então é difícil ele tomar partido para falar, olha, eu não concordo com isso aqui, ou então tem uma forma melhor. Então E, acho que depende dessa relação. Você tem que passar para ele que ele pode chegar em você e conversar. Nisso a assim, gente trata muito a questão tipo de feedback, vamos dizer assim, que quando ele fizer alguma coisa correta, é bom você elogiar ele no meio de todo mundo, que assim ele vai se sentir mais incentivado e motivado a chegar também, conversar com você, né? E ver que ele está sendo ouvido de verdade. Assim ele vai poder passar mais ideias. essa é a mesma opinião do Rômulo Criston, que está participando aqui, que concorda com a gente. Obrigado aí pela participação. E a gente enxerga dessa forma também. A gente tem que dar essa oportunidade, porque se a gente não fizer isso, a gente às vezes não vai aprender algo que a gente poderia melhorar e muito. Sim. Coisas que já aconteceram. Inclusive com estagiários que nunca estagiaram. Eu vou te contar outra história aqui. A Débora, eu acho que você conheceu ela. Quando Uhum. ela procurou estágio lá no meu escritório, o currículo dela não tinha nada. Sabe aqueles contratos sem experiências? E aí eu Sim. falei, nossa, sem experiência nenhuma. E aí o meu irmão chegou e falou, cara, ela é inteligente. Lá na sala, lá, ela é nerd e resolve os trem tudo, faz todos os trabalhos, a gente até faz trabalho em grupo com ela, porque a gente não precisa fazer nada. Eu falei, então, chama ela aqui, deixa eu conversar com ela. E aí ela não tinha experiência, e quando ela começou, ela me surpreendeu muito, 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 muito. Ela foi assim, além das minhas expectativas, e até hoje ela permanece trabalhando com a gente também, via telepresencial. Sim. Hoje de As forma. peças dela são muito boas, que eu já cheguei a ler. Ela escreve muito bem. Ela escreve bem, ela pega jurisprudência, só jurisprudência atualizada, ela não pega nada de 2019 para trás, ela já está em 2020.
ela e ela é muito rápida, entendeu? Então, por que eu estou citando a Débora aqui? Inclusive, ela podia estar assistindo, né? Porque eu sou fã dela, assim, com relação ao trabalho dela, inclusive na parte pessoal também, mas ela é muito rápida e ela não tinha experiência nenhuma. Agora você me pergunta como uma pessoa que nunca teve experiência consegue ter tanta habilidade? E aí eu fico Sim, pensando, e se a gente nunca desse uma oportunidade para uma pessoa dessa? Entendeu? Porque às vezes a gente tem essa visão, né? Nossa, sem experiência eu nunca vou conseguir alguém sim. para executar aqui o que eu Quando eu preciso. comecei, quando eu comecei meus estágios, eu já tinha feito algumas entrevistas em escritórios, né? E eu não conseguia uma vaga para mim. Então, eu ficava muito frustrada. Eu falava, gente, mas eu quero tanto e eu vou fazer direito às coisas, por que que eu não consigo, né? Mas era justamente por essa questão de experiência. Eu cheguei a ouvir de pessoal de escritório grande falando, olha, você é muito nova e você não tem experiência, então não dá para te contratar em relação a uma pessoa que está aqui no oitavo período fazendo a entrevista junto. Foi por isso que eu comecei a fazer mais concurso, para ter uma experiência primeiro em órgão, porque no concurso eu passaria, e aí eu comecei a ter experiência para depois ir para escritório, que foi quando começaram a me dar essas oportunidades, né? Mas tem essa questão, as pessoas têm esse receio de contratar uma pessoa que não tem experiência, como se ela não fosse conseguir corresponder às expectativas, né? Mas tem muitas pessoas que surpreendem a gente. Por isso que eu falo que tem que analisar outras questões, se essa pessoa é proativa, se como ela se comportou na entrevista de um modo geral. Entendi. Legal. Inclusive, sobre isso, tem aquela história também, né? A pessoa que nunca trabalhou, você consegue moldar ela de uma forma Isso. que você consegue ensinar ali de primeiro como deve ser feito. Então, ela não vai ter vícios, né? Igual quando Sim. você aprende a dirigir com alguém que está te ensinando a passar na autoescola ali. Você não vai carregar aqueles vícios de aprender com alguém que já dirige há muito tempo. Então, eu Sim. levo muito para a questão de aprendizagem mesmo, assim, que você tem esses benefícios também. Respondendo o Fabrício aqui, ele perguntou se estagiário tem piso salarial, se pode ser negociado qualquer valor. Então, aqui eu entendo que entra a lei da oferta e da procura. O que é a lei da oferta e da procura? Quanto mais pessoas interessadas na vaga, menor o preço. Ou seja, já que tem tanta gente querendo, eu posso diminuir. E essa bolsa, o Fabrício, não tem um valor certo. Só que a gente tem que pensar no seguinte: se você oferece um valor baixo, essa pessoa vai trabalhar lá até arrumar algo melhor. Isso faz parte do ser humano. Já que você não é Sim. valorizado financeiramente, às vezes a pessoa até fica quando tem condições de se manter, né, através de outras formas, né, com outros trabalhos e tal. Mas se ela não tiver condições financeiras, meu amigo, o primeiro estágio que pagar R$ 300 a mais para ela ou para ele vai te deixar e aí gera rotatividade. E por que que não é bom rotatividade? Porque aí pensa, você demora 3, 4 meses para moldar a pessoa, para treinar a pessoa, para deixar ela pronta para executar todas as atividades. E aí você não paga bem, ela sai, você vai ter que ir atrás de novo, vai ter que contratar de novo, fazer um processo seletivo, ir atrás, fazer questão de entrevista, contratar, treinar de novo, para depois de 3 meses o segundo te abandonar. Então, assim, Sim. a lei da oferta e da procura funciona, mas se você também não se, pelo menos, aproximar do mercado, você fica, né, no mínimo, até mal falado, né? O pessoal vai comentar, nossa, mas que empresa morrinha, né? Não paga nem R$ 500 no estágio. Nossa, que falta de bom senso, né? Quem que trabalha 6 horas por dia recebendo aí R$ 500? E realmente, né? Eu achava Apesar de também. não ser a finalidade do estágio ganhar dinheiro e ficar rico, a finalidade maior é ganhar experiência, mas, bom, sei lá, talvez você faz uma. Eu gosto muito de falar em gradação do valor, né? Tipo assim, eu trabalhei no escritório, eu achei isso bacana. Lá era assim, ó. A gente começava com R$ 700 no sétimo período, oitavo período 800, Sim. nono período 900. Aí quando chegava no 10º período,
né? R$ 1.000. Aí você sair de lá falando, nossa, eu tô rico, né? Porque R$ 1.000 para o estagiário. E eu lembro que o escritório não começou a me pagar direitinho, falando, não, tá no plano de carreira aqui do escritório, eu já tenho direito Tá aqui no plano de carreira. a R$ 100 a mais. Mas eu achei bacana, porque dava vontade Um de incentivo, permanecer né? lá. E eu lembro que se eu ficasse lá para ser efetivado, eu lembro que eles também deixaram lá, assim, para início de carreira. Eu lembro que tinha advogado júnior, advogado sênior e advogado pleno, era alguma coisa assim. E aí já aumentava Aham. de 2 em 2 mil. Aí eu falava, nossa, que bacana, o negócio aqui tá assim, com um plano de carreira legal. Achei bem interessante. Sim. Teve uma Tá, pergunta aqui em cima, Gustavo, falando quais são os cuidados na hora de contratar, né? E se contratar errado, isso pode dar algum problema. Como a gente já tinha falado antes, tem essa questão, né? Tem alguns requisitos que a lei traz, e caso você não obedeça, você pode sofrer uma ação aí trabalhista para reconhecer o vínculo empregatício. Você quer falar quais os é, requisitos, Gustavo? a gente comentou aqui no início que tem que ter o termo de cooperação, ele tem que estar cursando, né, o ensino médio, ou um curso profissionalizante, ou um curso superior. Ele tem que fazer o seguro, o empregador tem que fazer o seguro, ele tem que fiscalizar essa atividade do estagiário, se ele permanece estudando ou não a cada semestre, que vai que ele tranca a faculdade no meio do semestre e tal. Falamos também sobre a jornada de trabalho que tem que ser respeitada fielmente, seja ela de 4 horas ou 30, 8, Sim. ou de 6 horas, né? Então, o estagiário não pode ficar fazendo horas extras. E falamos também sobre as funções, né, Thaís? Que elas têm que ser compatíveis com a função, a profissão que ele vai exercer futuramente, né? Tem que ter uma pessoa dentro da empresa para, de fato, fazer esse treinamento para estar acompanhando aí as atividades do estagiário. Eu cheguei a comentar também sobre o prazo, tá? Prazo máximo de 2 anos. Passou de 2 anos, ou efetiva ou finaliza, tá? Então, eu acho que a gente abordou praticamente tudo, né, Thaís? Eu estou vendo aqui, eu vi que no final a gente ficou de dar algumas dicas para as Sim. empresas Antes que disso, queiram. Gustavo, deixa só a gente falar um pouquinho das informações que tem que ter no termo de compromisso que a gente não falou. Então, no termo Ah, de tá. compromisso, é importante que tenha a assinatura, né, do estudante, da instituição de ensino, que vai ter um orientador reservado para isso. Também tem que ter o supervisor da parte concedente. Além disso, tem que ter as responsabilidades de cada um, o objetivo do estágio, qual o tempo de duração, a jornada que ele vai exercer, a vigência desse contrato, desse termo, os motivos que, se houver uma rescisão, né? Além disso, o valor da bolsa, o valor do vale transporte, outros benefícios, se a parte concedente também optar, e o número da apólice e do seguro. Mais alguma coisa? Essa apólice de seguro, várias seguradoras têm, viu, pessoal? Se você pesquisar aí, você faz online. Então, assim, é interessante que as instituições de ensino pedem isso, a gente fica perdido, mas todas as seguradoras têm as apólices, então você consegue fazer tudo online rapidão. É barato, é em torno de 200, 300 reais, ele fica segurado. Bom, falta 10 minutos para encerrar a nossa live, então eu gostaria de agradecer a participação de todos e a sua participação, viu, Thaís, por ter Obrigada. aceitado o convite aí. Eu vou deixar a live Eu que gravada.